Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Que as bênçãos dos céus estejam sobre ti, sua casa, sua família, e em tudo e em todos o nome de Jesus Cristo, sempre glorificado. A Ele o nosso tributo de honra, de glórias. Digno é o nosso Deus de receber adoração. Estar com vocês aqui é um privilégio, é uma alegria, é um misto de gratidão com responsabilidade. Aprove aos céus, conceder esta honra, estar conhecendo aqui a sede desse ministério, uma vez que eu já coopero e atendo e cultuo com os irmãos nas congregações, tanto aqui quanto nas cidades que este campo alcança. E eu quero agradecer aos pastores que estão sob a liderança do pastor presidente, pastor Ezequias, que é um prazer estar com o senhor. Já ouvi em alguns eventos, mas pessoalmente assim a primeira vez, bem de perto, já li muito, e o pastor Ezequias é uma autoridade. É uma alegria estar aqui servindo esta igreja e revendo alguns líderes, conhecendo outros. Está aqui meu amigo Leonardo Chignoli, que é um amigo já de muitos anos, e Deus abençoe a cada menina, cada menino que está aqui, desde segunda-feira, e aí hoje termina a EBJ e já inicia os 60 anos do Congresso, no qual eu também vou ter o privilégio de estar com vocês amanhã aqui, pregando, e é uma bênção estar com esta igreja. Eu vim com minha esposa hoje, ela é toda mocinha assim, mas nós temos duas crianças já, a Caroline de 14 anos e o Otiniel de 8, e aí ficaram lá com os avós. Afinal de contas, os avós é para isso mesmo, irmão? Está lá olhando os netos, curtindo os netos. É que não tem avô aqui, Deus abençoe vocês de uma maneira especial, tá? Coube-me trabalhar nesta temática, aplicando para a vida dos jovens. Então eu quero aqui convidá-los à leitura de um texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Texto sagrado, palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu quero ler 2 versículos dessa história tão conhecida, dissecada, pregada, ministrada, esboçada, tanto em prédica quanto em cântico. Esse cenário bíblico tem sido enfoque, de muitas ministrações. O texto que quero ler com os irmãos está no versículo 4 e no 11. Palavra de Deus, texto sagrado, diz assim para nós. Capítulo 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Na tradução que está no telão, diz que ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura, Considerando o côvado, os senhores sabem, do cotovelo até a ponta do dedo, em média aí 45 centímetros, Então eram 6 côvados e 1 palmo. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Na tradução no telão diz: quando Saul e todo o Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Amém? Queridos, essa história, como disse agora há pouco, ela é muito conhecida
E eu quero trabalhar aqui o capítulo 17 e pensar lições práticas para que o jovem viva uma vida derrotando os Golias de cada dia, derrotando os Golias de hoje e aqueles que surgirão ao longo da sua trajetória, seja ela de fé, seja ela secular, ou seja, na sua existencialidade. Observe que a nação de Israel era governada por Deus, e esse governo era chamado de teocrático, teocracia. Deus era soberano, absoluto, no governo da nação de Israel, a sua nação, o seu povo. Mas o texto sagrado diz que a nação de Israel ficou desejosa em ser tal como as outras nações. E clamaram a Deus, pediram a Deus um rei. E a partir de então, o governo que era teocrático agora se tornou monárquico. Um homem, um escolhido do povo, e pela vontade permissiva de Deus, os senhores conhecem o texto, Saul começa a governar. E Saul começa bem, Saul começa legal. Saul tinha o perfil, hoje nós poderíamos taxá-lo e tratá-lo como o ideal. Saul era o ideal de rei para governar o povo, e o texto sagrado diz que ele começa até bem, mas aí tem os seus vacilos, ele é claudicante, ele é ocioso, e Deus o rejeita. E quando Deus o rejeita, nós estamos no capítulo 16, versículo 1, um texto extremamente conhecido, quando Deus diz a Samuel: vai até a casa de Jessé, porque de lá eu já tenho provido um rei para governar sobre o meu povo. Os senhores conhecem a história, que o Saul é escolhido, o Davi é escolhido dentre os seus irmãos, e o Saul rejeitado ainda está no governo, e o Davi escolhido dentre os irmãos, mas ele continua ainda no trabalho de pastor de ovelhas. E nessa tarefa, e nesse dia a dia, ele recebe uma missão do pai, que é levar pão para os irmãos e trazer notícias. No dia a dia da peleja, da labuta, os irmãos estão no enfrentamento, os irmãos estão no campo de batalha, e o texto diz que ele vai para levar pão e trazer notícias. E aí ele escuta o grito do Golias, e é aqui que começa o cenário do capítulo 17, do confronto, do embate entre o garoto Davi e o Golias. Observe que a proposta do guerreiro filisteu, a proposta do inimigo é: dai-me um homem. Essa proposta é interessante porque nos leva a pensar na representatividade, na representação que o povo agora tem de um homem. Do lado dos filisteus, temos o Golias. E agora os israelitas têm um problema, porque ninguém se apresenta. Ninguém se apresenta. Se você ler a partir do versículo 4 até o 10 do capítulo 17, a narrativa é assustadora do oponente filisteu. Cada equipamento, cada citação, de fato gera muito medo. Agora, eu estava pensando numa lição para se extrair desse ínterim, ou desse cenário, é nessa representação: dai-me um homem, ou seja, o que vier estará representando todo o povo, todo o exército, toda a nação. Do lado dos filisteus já tem Golias.
o que se levantasse de Israel também seria o representante. Isso nos leva a refletir que os confrontos da vida, os embates da vida, muitas vezes eu estou de frente, eu estou ali na linha de frente de alguma situação, mas tem muita gente por trás de mim que eu estou representando. Um pai de família, um obreiro, um líder, um pastor de congregação, um líder de juventude, enfim. Ou seja, tem mais gente envolvida nisso. Tem mais pessoas envolvidas nisso. Isso nos remete a pensar de que algumas decisões, algumas situações, indiretamente eu estou envolvendo pessoas. Então, quando Golias se levanta e propõe para que se levante um do povo de Israel, isso é uma representação. Agora pense comigo, eu, você, nós, nos cargos da igreja, no exercício de liderança ou pastoral, estamos representando uma congregação, estamos representando o povo de Deus. Decisões tomadas podem levar à ruína muita gente, um mau exemplo, etc. e mais. E aqui você pode pensar algumas coisas. Agora observe que, diante desse colossal inimigo, se levanta o garoto, o Davi. Em síntese, laconicamente falando, eles vão para o confronto, eles vão para o conflito e o Davi vence o Golias. E a frase interessante é: e o Golias caiu, o Davi venceu. E daqui eu quero pensar lições a respeito dos gigantes odiernos, os gigantes da atualidade. Pastor, tem muitos gigantes, de fato, tem muitos. E eu gostei dessa temática porque ela é extremamente prática. Então eu quero iniciar dizendo aos irmãos as 3 características desse gigante. Então eu trouxe aqui a primeira característica, está também na sua apostila, que é: o gigante tem. O gigante tem o quê? Aparência assustadora. Escute bem, o versículo de número 5 a 7 diz que ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, usava uma caneleira de bronze, carregava no ombro um dardo de bronze, a haste de sua lança era pesada e grossa como o eixo de tear, e a ponta de ferro da lança pesava 7 quilos, e o seu escudeiro caminhava na sua frente. Irmão, um homem desse precisa de escudeiro. Então a visão que se tem era assustadora. O Davi deveria ter aí 1 metro e alguma coisa, 1,60 m. Isso é perigoso, né? Falar dessas medições é sempre perigoso. Outro dia eu estava num evento que o pregador falou que do quarto do Eli para onde estava o Samuel tinha 3,71 m. Eu fiquei pensando onde é que ele arrumou isso, ou ele mediu. Então o Davi tinha ali 1,60 m. Aí se eu falar que 1,60 m é baixinho, os irmãos de 1,60 m vão se ofender. Então o Davi tinha uma estatura baixa. Tá bom assim? Então os baixinhos não ficam chateados comigo não. Agora imagine um homem de quase 3 metros com todo esse aparato e ainda com escudeiro, que caminhava na sua frente, que deveria ser maior, eu acredito, maior do que o próprio Davi. Então, dentro dessa visão, dentro desse aspecto da aparência, ela vem de fato para assustar. Então, o gigante tem uma aparência ameaçadora. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Leia o texto, releia, leia, você não vai encontrar o Davi dizendo: este gigante. Quando Davi se refere a ele, o Davi diz: este incircunciso.
Para quê, pastor? Para ensinar para nós. Pode ter aparência assustadora, mas o que está em mim é maior. Ele pode de fato ser grande, mas o que está em mim ainda é maior. Agora guarde isso para o seu coração. O que, pastor? Não permita que o seu inimigo se agigante diante de você. A lição que eu quero pontuar com os irmãos aqui é que o inimigo vem de fato para agigantar na nossa frente ou agigantar-se na nossa mente. Mas aí um menino e uma menina vêm para a EBJ e olha para o problema e diz: problema, você de fato aparenta-se assustador, mas olha, o meu Deus é grande. Então, o gigante tem o quê? Ele tem essa aparência assustadora. Ele não vem para brincar, ele tem um histórico, ele tem um currículo, ele é o vencedor dos filisteus, do exército filisteu. E aí o outro slide que eu trouxe aqui é que o gigante ele faz o quê? Ameaças públicas. Tem homem aí? Dai-me um homem! Se o cabo tem 3 metros, irmão, imagine o volume da voz. Não sei. Só sei que alcançava o arraial, alcançava o acampamento dos israelitas. Aquele homem de 3 metros com ameaças públicas. Olha o versículo 8 aí do capítulo 17. Golias gritava, parou e gritou às tropas: dai-me o homem! Aquela voz ecoava assim assustadoramente. Isso implica para nós que os gigantes fazem essas ameaças públicas. Mas e se eu falar para você que existem gigantes que nos ameaçam no secreto? Existem ameaças públicas. Todo mundo está vendo você ameaçado, assediado, ovacionado a enfraquecer, a se arrefecer diante desse gigante. Mas também existem aquelas ameaças privadas, aquelas ameaças secretas que está aqui dentro. Você tem uma aparência de fato para as pessoas, mas por dentro você se sente ameaçado, porque o gigante é tão ameaçador que você disse: eu vou desistir, eu vou parar, não aguento, não suporto. Pastor, essas ameaças públicas e secretas, aquelas perturbações, aqueles pensamentos de desânimo. Daqui a pouco eu vou trabalhar um pouco nesse gigante do pensamento, né? Ameaçador e confrontador. Observe, o Golias já tinha desferido uma enorme quantidade de insultos, gritava, atormentava, incomodava e zombava: dai-me um homem! O gigante faz ameaças públicas. E o gigante é o quê? Ousado. O gigante é ousado. O diabo é poderoso? Não, ele é astuto, ousado. O gigante agora vem com ousadia, e eu faço uma pergunta aqui: quanto tempo faz, quantos dias fazem, quantos meses fazem que ele vem afrontando você? Pela ousadia. Observe no versículo de número 16 que por 40 dias o Golias afronta de manhã e à tarde. 40 dias de manhã e à tarde era quantos gritos? 40 dias de manhã e à tarde era quantos gritos? 80. Pastor, ele gritava uma frase só? Pelo texto é. Agora observe. As afrontas levaram o exército à imobilização. Gritos pela manhã reverberavam o dia todo. Gritos à tarde reverberavam a noite toda, tirando-lhes o sono. Olha a estratégia do inimigo. Grito de manhã para eles ficarem perturbados o dia todo. Grito à tarde para que ninguém durma.
tiro a força do dia e tiro o descanso da noite. Tiro as estratégias do dia e tiro a paz de durante a noite. Mas eu tenho uma notícia para dar para a EBJ aqui dessa igreja, que os inimigos que gritam de manhã e que gritam à tarde, não podem falar mais alto do que a voz do teu Deus no teu coração. Depois nós vamos chegar aqui nas vozes. Agora, porque ele grita de manhã e grita à tarde para ensinar para nós, ou para pensarmos lições disso aqui, de ameaças recorrentes, de ameaças que ecoam na nossa mente durante o dia e durante a noite. Ou seja, existem problemas que se repetem. O grito desse gigante aqui de manhã e à tarde é para dizer para nós: Otoniel, são problemas recorrentes, são gritos que se repetem, são as mesmas frases, são do mesmo modo ameaçador, e às vezes é do mesmo ponto, com a mesma estratégia, minar a força, com a mesma estratégia, desestruturar, desestabilizar. Observe que o inimigo tem, o inimigo faz, o inimigo é, o gigante tem, o gigante faz, o gigante é. Nos trouxe o pano de fundo que esse Golias, ele é ameaçador, ele é ousado. Agora, quais são os gigantes que de fato me afligem, pastor? Baseado nesse texto, nós vamos para o primeiro gigante, o gigante da desesperança. Escute bem, todos já estavam sem esperança de vencer o gigante, porque o Golias trazia insultos, ou trouxe em seus insultos a desesperança de vitória. Se você olhar na sua Bíblia, em versículo 24, olha o que o texto diz: fugiam de diante dele. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre a desesperança. A desesperança tem afetado muitos indivíduos que se consideram infelizes, derrotados e incapazes. No atendimento pastoral, eu e minha esposa estamos tendo o privilégio de pastorear um rebanho. Nosso bispo Samuel Ferreira nos deu essa incumbência. Já há 15 anos iniciamos uma igreja lá em Capivari, e Deus tem sido bondoso conosco, misericordioso, e nós trabalhamos com gente, cuidamos de gente todo dia. Aí você vai observar que as pessoas, volta e meia, elas dizem o quê? Estou cansada de lutar, eu estou cansada disso. Ou seja, tem sido cada vez mais frequente tais palavras, quando essas pessoas são levadas a esse campo de confrontação da vida. Então observe que a desesperança, além de encobrir a visão, ela tenta o tempo inteiro convencer a pessoa de que a situação que está vivendo não tem solução. A desesperança faz com que eu pense que para mim não tem mais solução. Quem nunca conversou com alguém, atendeu alguém, orou por alguém que disse: para mim não tem jeito mais, eu já estou sem esperança. E esse gigante da desesperança avançava para com o exército, porque eles desistiram, eles se encontravam ali sem força, sem nenhum meio de enfrentar esse Golias. Observe que a desesperança produz alguns sintomas que são altamente prejudiciais. Primeiro, solidão, raiva, cansaço físico e esgotamento psicológico. É visto como declínio de saúde mental, cognitiva, emocional e física. Uma pessoa sem esperança, ela está adoecida. Mas para meninas e meninos aqui eu trouxe uma palavra de esperança. Jesus está aqui, e pela pessoa bendita do Espírito Santo, Ele vai revigorar as suas esperanças. Você acredita nisso esta noite? Observe que o Salmo 42,
diz assim para nós: por que estás abatida, ó minha alma? Verso 11. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Escute bem, a desesperança já tinha se instalado nos corações dos soldados do exército de Israel, e infelizmente tem encontrado espaço em nosso meio. Eu estava estudando isso esses dias e Deus me levou a refletir nisso. A desesperança é um hóspede implacável que deve ser tratado com rigor e vigor, para que não se instale. O indivíduo com desesperança tem dificuldade de contabilizar as vitórias alcançadas, porque ele vê o inimigo, o gigante tem, o gigante faz, o gigante olha o tamanho dele, eu não consigo, e ele perde a esperança de ser vitorioso. Parece tão simples aplicar esse texto, porque é muito conhecido, mas o que tem de gente sem esperança. Mas eu acho lindo demais, porque Deus é capaz de preparar uma quinta-feira para abrir os céus e gotejar graça sobre nós, e você sair daqui agarrado num fio de esperança, dizendo: eu vou chegar, eu vou vencer, eu vou conseguir, bendito seja o nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque o homem não é apenas em pensar em ser, mas o que ele acredita que ele é, e a desesperança tira tudo isso. Você sabe, eu só vou relembrá-lo e repetir aqui uma frase do reformador Martinho Lutero. Ele diz que não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho. Por quê, pastor? Porque a desesperança começa aqui, ó. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Penso, sinto, me comporto. Penso, sinto, me comporto. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, ó: eu estava pensando um negócio aqui, aí deu um aperto e eu chorei. É fato, pensei, senti, chorei. Por exemplo, penso num ente querido que faleceu, sinto o quê? Saudade. Me comporto como? Chorando. Simples. É o tripé da saúde emocional. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Observe que o inimigo vai trabalhando nisso, nos pensamentos negativos que se instalam com facilidade, e aí nós sofremos com desesperança. Eu começo a pensar negativamente, não consigo, o gigante é muito grande, e vou indo, tal, pensamentos negativos, e digo: não dá. Outro dia uma irmã disse assim para mim: pastor Toniel, eu estou sentindo uns apertos assim no coração e minha cabeça dói. E eu disse: o que acontece, irmã? É que quando eu fico pensando umas coisas, aí eu sinto esse aperto, o que é que eu faço? Eu falei: não pense. Não parece simples você dizer isso para alguém? Mas aí Paulo já dizia isso lá na carta da alegria para a igreja de Filipos: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto. Já leu o capítulo 4 de Paulo? O capítulo da alegria, é maravilhoso isso. Aí Paulo chega um período que ele fala assim, ó: regozijai-vos sempre. Você diz: regozijai-vos sempre, como é que eu vou alegrar sempre, pastor? Aí Paulo diz: no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque a nossa circunstância, ela não é a nossa alegria não é circunstancial, a nossa alegria é ultra circunstancial. O crente não depende do ambiente para se alegrar, né? Eu estou falando para jovem, então permita-me aqui. Sabe quando aquele menino te deixou? Aquela menina não te deu liga, não respondeu o teu zap, como é que você ficou? Deveria ter ficado alegre, porque foi uma libertação, mas não ficou, ficou triste, não foi? Pastor, fiquei chateado. Ok, o menino largou, a menina largou, ficou chateado. Sabe o que é interessante? Que as pessoas ficam chateadas pelos sentimentos, ou com os sentimentos, romances, ou se não fica chateado pelo emprego que perdeu, aí faz o quê? Também não vou no culto mais, vou entregar meu cargo, também não quero. Irmão, desempregou, o relacionamento acabou, o que é que o culto tem a ver com isso?
Então, essa alegria que nós temos, essa esperança que nós temos, não é pela visão que eu tenho no entorno, mas é pela visão que eu tenho lá de cima. Observe que a desesperança leva o indivíduo a um estado de depressão. Isso é sério. Por quê, pastor? Porque a atitude boa que a esperança nos traz, que a esperança nos leva a fazer, nós já não se tem mais com alguém sem esperança. Agora eu vou dar um conselho pastoral. Quando o gigante da desesperança se estabelecer na sua frente, louve a Deus. Pastor, que isso? Tão simples? Se você vai aí fora, num processo terapêutico, alguém vai dizer assim, quando se sentir sem esperança, faça algo que lhe dê prazer e que lhe distraia. Então aqui na igreja com o pastor eu digo que é algo maravilhoso, que te dá prazer e alegria, é adorar a Deus, irmão. Pastor, mas Abacuque deu uma olhada e disse assim: ainda que os campos não produzem mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e não haja vacas nos currais, eu não sei você, mas eu não sei você, mas eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode adorar a Deus por isso? A palavra é esperança. Escute bem o que eu trouxe aqui para você. A palavra esperança, ela tem significações em vários contextos. Observe que a palavra esperança nos traz a ideia de expectativa, algo desejado, previsto ansiosamente, ou alguma coisa pela qual eu estou esperando. No original aqui é tikavará, que nos dá a ideia de esperar por, ou olhar atenciosamente numa direção particular. Qual é a maior esperança da igreja? Pastor, é óbvio que Jesus virá nos arrebatar. Essa é a maior. Agora, quantos estão esperando alguma coisa ainda para essa vida? Pastor, eu espero. Eu quando era, não vou dizer quando era jovem, porque eu sou jovem, mas quando eu era solteiro, faz 17 anos que eu sou casado. Aí nós brincávamos assim entre os jovens da igreja, né? Principalmente em 2006, quando eu marquei meu casamento, nós brincávamos assim: Jesus, o senhor não voltou até agora, o senhor está de brincadeira voltar no ano que eu vou casar. Aí a gente ali descontraía e tal, porque esperava a data do casamento, esperava a diplomação, esperava a conclusão do curso e etc. Isso aí é pecado, pastor? Nunca foi. Mas a nossa maior esperança é que um dia a igreja vai ser arrebatada. Eu gosto demais quando o texto apocalíptico diz assim: eis que venho sem demora. Porque vamos ser sinceros, eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade com atraso, com demora. Quem gosta aqui de esperar o atrasado? Ninguém. Quem gosta de alguém que demora muito? O que a demora traz? Estresse. O que mais? Impaciência. Até um abandono. Não foi, perdeu. Não chegou, fui. Porque a demora causa o quê? Uma impaciência. Está demorando demais. Aí o cristão nunca diz isso. Jesus está demorando muito. Porque quando ele disse lá no Apocalipse, João escreve: eis que venho sem demora. Ele tira a demora da espera e diz assim: estou vindo. E quem me esperar nunca vai se estressar, nunca vai se cansar, nunca vai, nunca, porque a esperança é a mesma. Se você falar com o irmão que aceitou Jesus há 50 anos, ele está esperando no mesmo vigor, na mesma intensidade, porque ele tem esperança. O inimigo da desesperança vai cair.
Você pode dizer isso? O inimigo da desesperança vai cair. O gigante da desesperança, ele vai cair hoje. E você vai voltar a ter esperança. Amém? Vamos lá. O próximo é o gigante do conforto. Para o texto. Nenhum soldado se dispôs a enfrentar o Golias antes do Davi chegar. Então pense nisso aqui. Eles se acomodaram com os gritos do gigante. Escute bem. Confrontos nos tiram do conforto. Repita comigo, 1, 2, 3 já. Agora guarde isso, nós perdemos oportunidades excelentes porque escolhemos uma rota confortável, segura e mais fácil. Você conhece alguém que desiste de tudo quando as coisas se complicam? Aí se levanta quem? O gigante do conforto. Se você pensar comigo que oportunidades estão relacionadas a tempo, disposição e preparo. Oportunidades estão relacionadas à disposição, a tempo e preparo. Quando uma oportunidade bater na porta, você tem que entender o tempo, estar disposto e preparado. Porque pior do que uma porta fechada é uma porta aberta e você não estar habilitado para entrar. E quando o gigante do conforto ele se levanta, ele dita as regras. O que Golias ditava? As regras. Aqui todos se comportam mediante as minhas ameaças, estão confortados, seduzidos por uma tranquilidade, porém amedrontados, é óbvio, mas ninguém fazia nada. 40 dias, ele está gritando, grita de manhã. Observe, o gigante do conforto, para alguns jovens aqui. Por que eu vou dizer isso? Porque tem jovem, meu irmão, tem jovem que dorme à noite, descansa de manhã e cochila à tarde. Você conhece alguém? Nem a morte o quer. Senão ele mata ela. Então, o gigante do... Porque, vamos ser sinceros, eu sou pai de uma garota de 14 anos e um garotinho de 8. Irmão, eu nunca vi, e sou pastor de uma igreja que tem uma juventude, eu nunca vi uma mocidade tão cansada. Ou é só lá em Capivari, pastor presidente? Ou aqui, pessoal? Irmão, uns meninos, meu Deus, é só botar o algodão assim, já foi. A menina está quase passando o zap dela e você não anota. Aí, ó, ele nem entendeu isso ainda, ó. Nem isso aqui ele entendeu. Outro dia eu brinquei, domingo passado eu brinquei na igreja lá, né? Estou falando para a juventude sadia, permita-me, com licença. Brinquei na igreja lá que os meninos da nossa igreja foram para o Conjadem, que é o nosso Congresso Geral Nacional. E eram 12 mil pulseiras. Então, 6 mil meninas, 6 mil meninos. Assim, na minha contagem, né? E aí eu brinquei com eles, eles vieram para a gente orar para eles irem. Eu falei, 12 mil jovens, vocês têm que voltar pelo menos com os 2 contatos. O povo deu risada, aí voltaram. Falei, e aí? Não, pastor, está difícil. Falei, vocês... Mas não é desse conforto que eu estou falando, não. Mas pode ser também para você. Escute bem, um texto interessante que Salomão escreve, um provérbio, na verdade, estrofe 8 e o verso 16, 17, por ali, Salomão escreve assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada ou os que bem cedo me buscam,
me acharão. Texto lindo, né? Eu amo os que me amam e os que bem cedo, de madrugada, me buscam, me acharão. Aí, eu não sei vocês, mas eu cresci ouvindo os pastores dizerem assim, ó: quem ora de madrugada, a fila é menor. Quem já ouviu isso? Eita, aqui também. Eu pensei que era só lá no interiorzão assim. Quem ora de madrugada, a fila é menor. Eu cresci ouvindo isso. Outro dia eu fiquei pensando nisso, espera lá. Se quem ora de madrugada, a fila é menor, Deus não está nos céus, Deus está nos SUS. Porque tem que chegar de madrugada para ser atendido. Pastor, e aí? E aí que aqueles irmãos que oram de madrugada? Amém. 3 da manhã, glória a Deus. Agora, o contexto desse verso não tem nada a ver com oração e nem com Deus. Leia o contexto. É o diálogo entre a sabedoria e o conhecimento. Eles estão dialogando que os príncipes, os governantes, tem pessoas que os procuram nas praças, nas esquinas, e usam a sabedoria e o conhecimento para governar. Ou seja, governam com princípios de sabedoria, buscam conhecimento para o exercício do governo. Aí chega lá no verso 17, ele diz o quê? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada, ou seja, os que antecipadamente, antes de todo mundo, percebeu que quem acorda cedo está sempre adiantado? Percebeu que quem acorda de madrugada está sempre adiantado? E quem acorda mais tarde, perdi o ônibus, perdi o horário. Por quê? O atraso. Então o atraso tem os prejuízos. Agora, quem acorda cedo e busca conhecimento, quem acorda de madrugada e busca sabedoria, dificilmente vai errar tarde para não ficar se justificando à noite. Pastor, como assim? Já sentou com alguém que já falou para você assim, ó: se eu tivesse pensado um pouquinho mais, não tinha comprado esse carro. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, não tinha comprado esse iPhone. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu não tinha casado. Os radicais. Se eu tivesse pensado um pouco. E ficam nessa murmuração: por que eu não pensei? Por que eu não... Então, menina, menino, sai do conforto, derruba esse gigante do conforto, porque o reparo pode custar mais caro do que o preparo. Só dê uma olhada para esse jovem do lado e olha para mim, não diga nada, só dê uma olhada. Ele tem cara de alguém assim. Se eu te falar que existem portas que se fecham, não é por causa do inimigo, mas é por causa da sua preguiça. Pastor, o inimigo está furioso. Que inimigo nada, rapaz. É você que criou esse gigante do conforto, e não encara o confronto, e não vai para a pegada da vida, irmão. Mas Jesus, pastor, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ler Mateus capítulo 10, Jesus vai chamar os discípulos, cada qual na sua respectiva função, e agora vão para uma missão árdua, que é levar o evangelho. Só que Jesus vai chamá-los incapacitados. Então Jesus chama incapacitado, mas nunca envia despreparado. Ele chama e dá aula, ele chama e instrui. Aí Jesus é capaz de marcar uma EBJ para dizer: mata esse gigante do conforto. Você tem aí tranquilidade e amabilidade com esse irmão para dar um catucão dele e falar: se mexa, vaso. Então olha só, inércia, está tudo no gigante, está dentro do gigante do conforto, a inércia. A palavrinha, se vocês conhecem, é muito atual, né? Procrastinação. Você conhece alguém procrastinado? Na verdade, tem alguns que são procrastinólogo. Ele é formado em procrastinologia. Não existe isso não, tá? Ele vai empurrando tudo com a barriga. Haja barriga para empurrar isso, irmão. E vai empurrando tudo com a barriga. Ontem
Você disse que é amanhã, só que o seu amanhã já é hoje, você não fez nada ainda. Aí fica. Escute bem isso aqui, eu vou pontuar. Desculpa, eu não marquei o horário que eu comecei. Desculpa. Marca no zap para ficar bem discreto entre nós. Bota para mim no zap aí, ó. Para tal hora. Isso. Escute bem. Há uma enorme diferença entre atividade e progresso. Oh, que coisa interessante isso. Por quê, pastor? Existem pessoas que vivem num ativismo desenfreado, porém continuam no mesmo lugar sem desenvolver. É aquele... Sabe como é balanço? Já balançou? Já balançaram no sítio? Já balançaram na roça? Você sabe que tem estratégia para balançar, né? Pastor, eu quero subir. Estica a perna. Quero descer com impulso. Encolhe a perna. Não, vocês não sabem balançar. Não sabem. O Léo não sabe balançar. Quero impulso. Estico. Voltar com força. Só que você percebeu que você faz força. Você vem e vai e tal. Aí quando você desce, você desceu no mesmo lugar que você subiu. É quase que um esforço desnecessário. É um ponto filosófico, não, o eterno retorno do mesmo. É Jesus dizendo para alguém: você está se esforçando com situações, com demandas de maneira equivocada, errada, errônea, coisa que não vale a pena. Então seja seletivo, tenha discernimento, tenha sensibilidade, peça a Deus direção. Senhor, eu quero sair desse conforto, dessa procrastinação, mas não quero ser um mero ativista. Eu quero progredir, eu quero crescer, eu quero romper. Esse gigante vai cair da minha vida e eu vou chegar aonde o Senhor Deus quer que eu chegue. Guarde bem isso aqui, que nós não podemos continuar na mesma, que é o conforto, porque eu posso me atrofiar. Eu posso me atrofiar. Obrigado, pastor Cláudio. Próximo gigante. Gigante do medo. Salomão escreve em Provérbios dizendo que, Provérbios estrofe 24, Salomão diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Então, dentro desse pacote o que o medo causa, pastor? Eu vou entrar agora aqui em alguns detalhes com vocês, mas deixa eu dizer uma coisa. Onde é que está inserido isso aqui no nosso cenário, no nosso capítulo? É quando o gigante gritava e os soldados nem se mexiam. Junto com o Golias, junto com as ameaças, junto com o seu tamanho, ele trouxe também o medo. Mas nós temos um livro que por mais de 300 vezes diz para nós: não temais. Em algumas versões vai se alterando, né? Diz: tem bom ânimo, não tenhais medo, animai-vos. Olha que coisa linda isso, irmão, que o medo é tão medroso que tem medo de ficar sozinho, ele quer você. Mas hoje você vai se levantar e dizer: o gigante do medo, ele vai conquistando, ele vai avançando, ele vai conseguindo posições na vida de um grande número de pessoas. Hoje você vê pessoas amedrontadas. Eu tenho uma palavra de Deus para você, que o antídoto contra o medo é a nossa fé. O antídoto contra o medo é a nossa fé. Só tem um detalhe: não é aquele medo com estado de alerta, é aquele medo com a incapacidade de ação. Por quê? Vamos ser sinceros, todos nós aqui temos medo. Tem menino aqui que tem medo de barata. Eu não tenho nada a ver com isso. Amém ou não amém? Não, graças a Deus.
Tem menino aqui que tem medo de escuro. Não é desse medo, que é só acender a luz. Não é desse medo. Eu estou falando daquele medo que lhe torna incapaz de agir. Agora, escute bem, o medo é um instrumento utilizado pela desesperança para nos imobilizar. O imobilizado está desesperançoso porque o medo bateu a porta. Agora, guarde isso para o seu coração. Quando o medo bater a porta, mande a fé atender. Não vai ter ninguém. Aí Jesus chegou e disse assim no capítulo 14 de João: eu quero deixar a minha paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, e eu não dou como o mundo dá. Então não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Tem gigantes do medo que se levantam, são tão vorazes, são tão insistentes, ameaçadores, que esse medo agora se transformou num pânico. Meninas e meninos vivendo hoje a síndrome do pânico. Eu estava orando e pedindo a Deus um direcionamento para aplicar esses tópicos para vocês, e Deus ministrou meu coração fortemente para um grande clamor. O irmão que me recebeu ali, me recebeu por sinal super bem. Nós comentamos rapidinho sobre as enfermidades da alma, da psique, aí vai para o corpo, e nós temos as enfermidades psicossomáticas. Deixa eu dizer uma coisa para você. A síndrome do pânico, que na verdade é o medo do medo. Eu tenho medo do medo, e essa ideia do pânico tem sua origem na mitologia grega, que tem a expressão pankos, ou panikos, que é oriunda do deus grego Pan, que tinha sua aparência assustadora, com chifres e pés de bode, cuja diversão era assustar pastores na Grécia Antiga. Da onde vem a palavra pânico. E essa síndrome tem afetado o indivíduo na sua totalidade, físico, mental e emocional. O Golias gritava, o pessoal ouvia, se comportava como alguém incapacitado de ação. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Enquanto esse gigante tem voz, e tem mesmo, mas tem uma voz que está falando mais alto aqui com você: eu estou contigo. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Todo pânico, todo medo, toda síndrome já está sendo derrubada agora. Eu estou sendo boca de Deus aqui. Me permita essa palavra assim tão simples. Me permita dizer ao seu coração agora, em nome de Jesus, que esse gigante do medo e do pânico, ele vai cair em nome de Jesus. Agora escute bem, quem falou com Davi quando ele está rumando-se para o conflito com o gigante? Ei, pastor, quem falou com ele? O Saul. O que o Saul fez? Saul impossibilitou. Saul é a voz da impossibilidade. Não, você não consegue. E os irmãos? Os irmãos é a voz do desdém. Você, o que você está fazendo aqui? Desse tamaninho. Com que você deixou aquelas poucas ovelhas do papai? E o Golias, pastor? O Golias é a voz da afronta. Tem homem aí? Está pensando que eu sou cão? Vem a mim com pedras.
Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, cadê a voz do Senhor falando com Davi? O Golias fala, os irmãos falam, o Saul fala, e parece que Deus não fala nada, mas Deus aqui está ensinando para nós, Otoniel, quem tem disposição para se levantar, o meu silêncio fala muito mais alto do que quaisquer vozes desses gigantes da atualidade. Oh glória, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. É escola bíblica, mas você pode dar um aleluia aí, você pode falar em línguas estranhas. Aleluia, glória a Deus. O silêncio de Deus é muito mais forte, muito mais alto. Por quê, pastor? Porque silêncio não significa ausência. Esse gigante do medo não vai te paralisar, porque Deus já falou contigo, eu estou com você. Olha o que eu coloquei aqui, cuidado com as multiplicidades de vozes. E muita gente que ouve voz do Facebook, ouve voz do Instagram, ouve voz do Stories, ouve voz do influencer, ouve voz... Mas Deus está falando com ele, ele não, eu quero a confirmação. Você sabe que tem crente que sofre da síndrome da confirmação. Deus já falou na campanha de oração que ele fez, ou na palavra que o pastor ministrou, e ele está em busca de quê? Confirmação, faz 20 anos. Ele busca confirmação. Vou ver, pastor, aqui na 38ª vez, se Deus fala comigo mesmo. Quantas vezes Deus falou para Noé fazer a arca? Uma. Cuidado com as multiplicidades de vozes. Fica com a promessa que Deus já te fez. Próximo. O gigante da rejeição. Olha o versículo 28 do capítulo 17. Disse Eliabe a Davi: por que desceste aqui? O que você está fazendo aqui, menino? O que ele foi, pastor? Rejeitado. Agora guarde isso para o seu coração. A rejeição é real. Dói. E dói muito ser ignorado ou excluído. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus te criou intencionalmente. Você é único. Parece que vai soar como corriqueiro, como costumeiro, como simples, mas alguém precisa ouvir isso. Deus te ama. Foi Ele que te criou. Ah, mas pastor, o meu não sei, o meu e tal e tal. Deixa eu trabalhar um pouquinho sobre esse gigante da rejeição. Que ele vai caindo. Por que ele vai caindo? Porque nós vamos derrubar ele. Ele vai caindo quando você, guarde bem isso, o gigante da rejeição vai caindo quando você sabe quanto na verdade você vale. Tem gente que espera dos outros sua valoração. Outro dia eu palestrei para jovens e a temática que me deram era só para líderes de jovens, e a temática foi: tenha cuidado de ti mesmo. Conselho de Paulo a Timóteo. E aí eu estava trabalhando o texto quando Jesus disse assim, ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. É para amar a Deus? Sim, sobre tudo. E o próximo? Sim, como a ti mesmo. Ou seja, eu posso ir até você sem sair de mim. Eu posso te amar sem me deixar. Aí eu vejo uns meninos aí: se você me largar, o que vai ser de mim? Você já não é nada. Você conhece alguém assim? Estou falando para jovens, deixa eu usar uma linguagem de vocês aqui. Não, menina, se um menino te disser isso, ele já não é nada. Eu falava para minha esposa quando nós namorávamos, lá em 2005, faz tempo, eu dizia para ela: estou namorando contigo, cuide bem, porque eu sou um partidaço.
tinha nada, pastor, isso aqui. Não tinha nada, nada. Só tinha autoestima. Pastor, por quê? Porque quem não tem beleza tem que ter conversa, irmão. Eu tinha muita conversa. Escute bem. Olha só. Sempre haverá situações para obstacularizar os seus enfrentamentos, e uma delas é essa: rejeitar a sua presença sem saber da sua capacidade de ação. Você, quem é você? Isso dói ou não dói? Desse tamaninho? Agora sabe o que é mais lindo? Que o Eliabe tenta desmotivar, mas o Davi não perde o foco, porque ele sabe quem o ungiu, ele sabe quem o chamou. Pastor, isso aqui não é soberba, nem jactância, não é autovaloração. Eu sei no Deus o qual tenho crido e no Deus o qual me chamou. Eu sei, você sabe. É esse senso de identidade que muita gente não tem. Aí você pode pensar comigo aqui, que quem esquece quem é e assume o que não é, deixa de ser. Logo, eu sou o quê? Rotulado. E o rotulado, ele vai ser ignorado, o rotulado vai ser chantageado, o rotulado vai viver uma situação que os outros querem protocolar nele. E Jesus, pastor, Jesus não, Jesus sempre sabia quem ele era. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Guarde isso, que ninguém quer ser excluído e nem ignorado, mas quando você diz: não preciso da aprovação de ninguém, na verdade você está admitindo que precisa. Cuidado com isso. Deus não te rejeita e nem te compara. Então o que eu preciso fazer, pastor? Olha que coisa interessante isso aqui que eu pontuei, que na família disfuncional da rejeição tem muitos parentes. Eu repito, na família disfuncional da rejeição, a rejeição tem uma família e é disfuncional. Tem muitos parentes. De um lado tem a insegurança, de um lado tem a baixa autoestima, de um lado tem a baixa sensação de valor próprio, de um lado tem a inferioridade e até mesmo o ódio por si mesmo. E do outro lado da família tem a busca pelo sucesso, o perfeccionismo e o ganhar a qualquer preço. Aí ele vai se vendendo, ele vai se negociando. Eu estou no outro gigante aqui, o negócio está no outro, né, irmão? Pronto. Da rejeição. Ela tem essas famílias. E esta noite Jesus lhe trouxe aqui para dizer: você foi chamado. Você é escolhido. Desse jeitinho, pastor? Desse jeitinho que você é. Ah, mas eu sou assim e tal, e tal. Eu brinco com os irmãos lá, que às vezes pessoas querem ser iguais aos outros, né? Ou igual a outra, né? Mas você tem o seu método, você tem o seu jeito, você tem a sua maneira. Até para adorar a Deus, cada um tem um jeito. Tem gente que gosta de levantar a mão direita, outro à esquerda, outro nenhuma. E você vai adorando. Deixa eu correr aqui. O gigante de estimação. Esse é perigoso. Por quê, pastor? Porque esse aqui pode ser o gigante do vício. Que você sabe que ele está lá. Você sabe que ele é ameaçador. Você sabe que ele é ousado. Mas você não o enfrenta. Porque você diz: ah, mas ele me dá prazer. É legal. Esse é perigoso. Mas em nome de Jesus, esse também vai cair. Sabe como é que eu denomino esse gigante? Como o gigante que eu tenho controle e que eu aprovo. Eu o aprovo e eu tenho controle. Não, pastor, esse eu tenho controle. Digo que eu quiser parar, eu paro. E eu tenho autoaprovação dele. Está aqui porque eu deixo. Está aqui porque está no meu celular.
Está aqui porque eu sei o endereço. Então eu penso que tenho um controle, só que eu preciso entender que ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando território. Eu vou estimando e ele não me estima, ele quer a minha derrota, mas eu vou estimando. E ele não nasce. Gigante não nasce gigante. Eu vou permitindo ele se agigantar-se. Porque cada dia que você não enfrenta, ele cresce. E cada dia que ele cresce, eu me torno mais refém e uma presa muito fácil. Por quê? Porque ele é nutrido pela minha passividade. O gigante da estimação é nutrido pela minha passividade. O gigante do vício, ele rouba o melhor que você tem. E ele vai cair. Nessas batalhas ocultas, escute isso, suas batalhas ocultas, vencidas, ou suas batalhas vencidas em oculto, vão te dar força para vencer as batalhas em público. Quais foram as batalhas em oculto? Quais foram as batalhas escondidas? Quais foram as batalhas que ninguém viu Davi tendo? Leão e urso. Quando ele chega e fala: "Ô Saul, os leões eu venci, o urso eu venci, agora esse aí, estou indo." E quando ele está indo, eu tenho esse tópico: ore e haja. Versículo 45 e 46. Quando Golias, olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto, versículo 45. Davi, porém, disse aos filisteus: "Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel." Aleluia! Tu vens a mim com lança, tu vens a mim com espada. Eu gosto desse "vens a mim com", porque enquanto Golias vem com, o Davi vai em nome. Aleluia, oh, glória. Enquanto o inimigo vem com, você está indo em nome, em nome, em nome, em nome. Quem pode adorar a Deus nessa EBJ? Em nome do Senhor, que a juventude vai vencer os gigantes de hoje. Aleluia. Alechuramácia. Eu encerro agora. Escute bem. Se você comparar o Golias com o Davi, é algo assim extremamente... Irmão, enquanto o Golias era pura propaganda, capacete, lança, escudeiro, o Davi, coitado, o Davi era antipropaganda, pequenininho, pastorzinho de ovelha, ruivo, nada a ver, não tinha nem Instagram. Irmão, não tinha o que Davi botar nos stories. Agora o Golias era live, era... Deixa eu dizer para você, e se eu dizer para você que Deus não precisa de gigante para matar outro gigante, Deus precisa de um disposto. Deus precisa de um jovem que se levanta e diz: "Ei, gigante, aqui tem oração, mas também tem ação." Deus só precisa de alguém com fé. Tem um jovem aí? Tem uma menina aí? Tem um menino aí? Escute bem, escute que eu encerro. Não há problema em ser pequeno. Nenhum problema em ser pequeno. O problema é se apequenar diante dos problemas, que pode se agigantar diante da minha passividade. Mas o Davi, ele se posiciona.
E alguém diz: ih, Davi, vai mesmo? Vou. Sabe quem é ele? Incircunciso. Sabe o que significa a palavra incircunciso? Quem não era circuncidado, ou seja, quem não tinha aliança com Deus. Ele é grande, mas eu tenho aliança. Agora eu encerro aqui, eu tenho 3 minutos, 2 na verdade. Pronto, já passou, 2, um pouquinho. Você tem alguma coisa que possa servir como funda? Tem. Isso não vai ferir a sua ética, não? Não? Você tem alguma coisa que... Pastor, eu tenho uma folha. Olha, eu tenho esse lenço aqui. Tá? Se eu ferir a sua ética, fica tranquilo, não faz não. Ó, aqui é uma pedra. Só que é uma pedra. Só que é a funda. Tá vendo? Como é que o Davi vai? Aqui, ó. Aí o pessoal começou a gritar. Parece que eu vejo Eliabe gritando: Davi, é o tamanho da espada do homem. Ele diz: estou vendo. Davi, é o tamanho da lança do homem. Ele diz: estou vendo também. Davi, é o tamanho da lança do homem. Também estou vendo. Aí o Saul grita de lá: é melhor você voltar, rapaz. Papai vai chorar, hein? Seu pai vai chorar, hein? Olha o tamanho do escudeiro dele, é maior do que você. Ele diz: estou vendo. Alguém grita: Davi, olha o tamanho da ponta da lança do homem, rapaz. Ele diz: estou vendo. De repente o céu se abre e Deus diz: Davi, que é Jeová? Olha o tamanho da testa do homem. É lá. É lá. O que é isso, pastor? Quem enfrenta o gigante, Deus dá visão privilegiada. Pode ficar em pé, pastor? Pode ficar em pé. Aleluia. Grita o que está escrito lá. 1, 2, 3, já. O gigante caiu. 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 Agora olha para cá e eu encerro. Já dá para cantar vitória, pastor? Davi cantou? Não. Ele deu uma olhada e disse: vou lá. Irmão, eu imagino o Davi olhando assim, pastor presidente, olha o tamanho do pé desse homem. Meu Deus, a caneleira dele, olha o peitoral. Eita, e quando chegou, viu aquela cabeça. Pegou a espada. Davi, mas o homem está morto. Pois é, mas eu vou arrancar a cabeça. Por quê? Porque vai que ele ressuscita. Deixa eu dizer uma coisa para você. Gigante caído e morto ainda pode ser mortal. Aí Deus lhe trouxe aqui nesta EBJ para dizer: arranque a cabeça. Não adianta você desligar o Wi-Fi e não ter mais dados móveis, dados de pacote. Destrua esse celular que está te destruindo. Isso é muito sério. Não adianta mais, não vou conversar naquela rua. Passe de largo, vá para outro canto. Exclua. Cai fora. Não estime. Não o deixe por aí, não está caído. Qualquer hora dessa ele ressuscita. Aí Deus é capaz de marcar uma EBJ para nós, essa expressão, eu já passei 2 minutos, para dizer para você: arranque a cabeça. E só não arranca não, segura ela aqui, ó. Cadê a cabeça? Cadê? Levanta aí, levanta. Faz assim, ó. Pastor, pela fé. Está aqui, ó. O cabeçudo do Golias. Vencendo os gigantes de hoje. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Vai. Não, agora não vai fazer pergunta mais, que eu já passei do horário. Eu vou encerrar. Em nome de Jesus, ó Deus, todos os gigantes que se levantam, que se levantarem contra essa menina e contra esse menino,
já estão derrotados, caídos e destruídos pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos, pelo poder do nome de Jesus. E o gigante, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.